Boa noite, meus irmãos. As crianças até 10 anos podem se dirigir aí do departamento infantil agora. Aliás, hoje tem ceia, né? Falha pesada, hein? As crianças vão ficar aqui, então vai ser bom, então. Crianças, caderno de culto, já sei que já está vencendo. Não se preocupem. Começo do segundo semestre, agosto, teremos um novo caderno de culto aí, crianças, para vocês poderem acompanhar as mensagens que vocês ouvem aqui no departamento infantil, onde quer que o Senhor esteja colocando vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo João. 1 João, capítulo 4. Vamos dar continuidade aos nossos estudos nessa carta de 1 João. Hoje vamos meditar no capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15. Versículo 13 ao versículo 15. Versículo 13 ao versículo 15. Leamos com atenção, com fé, a palavra do nosso Deus, que diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu do seu Espírito. E nós temos vistos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. Aguardamos durante toda a semana esse encontro santo que o Senhor nos convoca a realizar em Teu santo nome. Por isso, nos abençoa, por isso, nos alimenta, por isso, cumpre, Pai, tudo o que é necessário, todos os Teus desígnios na vida do Teu povo, por meio da pregação do Teu santo Evangelho, é o que nós Te rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós gostamos de garantias. Nós gostamos de garantias. As pessoas, de forma geral, gostam de garantias. Gostamos de ter certeza nas nossas vidas, certeza quando queremos dar alguns passos importantes, certezas que nos trazem consolo, certezas que fortalecem a gente nos momentos difíceis. E tem sido assim nas experiências que temos da nossa existência, da nossa história. Quando nós percebemos que, segundo pesquisa, diz que mais de 80% do sonho dos jovens é ter uma casa própria. Eram os sonhos dos nossos pais também, uma casa própria. Porque na certeza de ter uma casa própria, na certeza de ter algo escriturado no nosso nome, nós ficamos confortáveis. Porque se der algum problema na nossa vida, se algum contratempo nos assaltar as nossas famílias, temos a nossa casa. Temos garantias de que, olha, pelo menos temos um teto, pelo menos temos aqui onde dormir, pelo menos não vamos ter que lutar aqui com aluguéis e coisas do tipo. Então nós gostamos de ter certezas, porque elas também nos fazem render graças e nos trazem até certo alívio, quando esses momentos desconfortáveis nos abalam, porque nós olhamos para os fundamentos, para as bases que nos dão essas certezas e respiramos fundo, falando, né, ainda bem que, por exemplo, temos a nossa casa própria. Os jovens também gostam de ter certeza, né, quando fica noivo, primeira coisa que ele coloca é uma aliança no dedo da jovem, para ela ter certeza, e ela fica toda agora confiante, né? Que botou a aliança no dedo, vai ter casamento. É o que pelo menos nós esperamos, que já tem uma data estabelecida, que tudo seja já organizado a partir daquele momento que a aliança é colocada no dedo. Então, certezas, meus irmãos, são bênçãos nas nossas vidas. E o nosso texto de hoje fala a respeito de uma certeza que também é bênção na vida do povo de Deus. Como saber, como ter certeza de que nós estamos unidos ao nosso Deus? Como ter certeza de que nós estamos unidos ao nosso Deus? Crianças, anotem aí, podemos ter essa certeza. O texto de hoje nos apresenta bases firmes, onde nós podemos olhar e perceber, experimentar e ter certeza de que estamos unidos ao nosso Deus, porque nós sabemos, primeiramente, que estamos unidos ao nosso Deus, porque recebemos do seu Espírito.
Nós sabemos que estamos unidos ao nosso Deus, primeiramente porque recebemos do seu Espírito. Veja o versículo de número 13. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu do seu Espírito. Meus irmãos, a grande dádiva do Espírito Santo, comunhão com Deus, é percebida por meio desse envio do Espírito Santo na vida do povo de Deus, por meio dessa habitação que nós experimentamos na regeneração, na conversão do fiel, porque todo crente verdadeiro recebe o selo, recebe a presença, recebe a habitação do Espírito de Deus. E é importante frisar, porque essa habitação não é nos tornando parte da natureza divina, como se nós virássemos deuses, como muitas religiões por aí falam. O que João está aqui afirmando é que nós podemos ter certeza da nossa união com o nosso Deus, porque o próprio Deus e o seu Filho enviaram o seu Espírito para habitar no meio do seu povo. O apóstolo Paulo também aborda essa permanência em Deus, essa união, essa comunhão que nós temos com Deus Trino. Como? Utilizando várias frases, de maneira frequente, se dirigindo aos eleitos de Deus, por meio das suas cartas, falando sempre assim: olha, vocês estão em Cristo, Cristo está em cada um de vocês. Na primeira carta à igreja em Corinto, ele fala: olha aqui a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados que estão em Cristo. Lá na carta à igreja em Éfeso, ele também fala: olha, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e em fiéis que estão em Cristo. Mas também vai sempre falar não somente desse aspecto de nós estarmos em Cristo, mas também de Cristo estar no meio do seu povo, Cristo está no seu povo. Nós lemos em Romanos, no capítulo 8, versículo 10, que se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Em Gálatas, ele também continua reforçando esse ensino, que já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo que vive em mim. Então é sempre comum esse vínculo, essa ênfase, nessa estreita relação entre o Deus Trino e a sua habitação no seu povo, e o seu povo também habitando no Deus Trino. Tanto é que Paulo diz que esse é um dos grandes mistérios revelados nas Escrituras, como lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, quando ele diz que, olha, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Meus irmãos, permanecemos nele, e ele em nós é o fundamento de toda a experiência espiritual da vida cristã. Toda a nossa vida cristã, ela se movimenta por causa dessa união que nós temos com o nosso Deus Trino, por meio do Espírito Santo. Todas essas bênçãos, todas as bênçãos conquistadas pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, só nos são acessíveis porque Cristo habita em nós, porque Ele enviou, Ele deu do seu Espírito a cada um de nós. Essa é a grande doutrina da união mística com o Deus Trino. No nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 69, diz assim: o que é a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo? E a resposta é a seguinte: a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação, na justificação, adoção, santificação e tudo o que nesta vida se manifesta a união com Ele. É como o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios, continuando: mas vós sois dele em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Benefícios, meus irmãos, gloriosos nós temos por causa dessa união, testificada pelo envio do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Um teólogo chamado Sinclair Ferguson diz assim que, olha, bênçãos que nos são concedidas no momento que pertencemos a Cristo. Se somos cristãos, tudo isso se aplica a todos nós sempre.
todas essas bênçãos que foram aqui relatadas, quando Cristo se torna nosso, Ele o faz por inteiro, para operar em nós plena salvação. Esse é o fim último da nossa união, da nossa comunhão, da permanência dEle em nós. Tudo que é dEle é nosso. Somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Por isso que a Escritura diz, somos mais do que vencedores. Por isso que a Escritura diz que em Cristo temos todas as coisas, nada nos falta. Por causa dessa nossa união com Ele, que nós também temos acesso ao perdão dos nossos pecados. Porque se tudo dele é nosso, o seu sacrifício também é o nosso sacrifício. A sua justiça é a nossa justiça. A sua perfeita obediência é a nossa perfeita obediência. E há um sentido, meus irmãos, em que tudo se torna acessível ao povo de Deus. Todas as bênçãos conquistadas por Jesus, que transformam as nossas vidas, nos são acessíveis por causa dessa nossa união, por causa do envio do Espírito Santo ao povo de Deus. União, comunhão, nas palavras de João, permanecer, tudo isso gerada pelo Espírito de Deus. Como Paulo diz à igreja em Corinto, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, uma comunhão que é real, não porque os crentes participam da natureza da essência divina, diz um teólogo, e sim porque o Espírito de Cristo une os crentes tão intimamente ao seu Salvador, que eles se tornam uma só carne. Essa é a união que nós temos com o nosso Salvador, meus irmãos. Gloriosa doutrina, gloriosa verdade bíblica é essa. Não uma doutrina abstrata, mas uma doutrina útil, uma doutrina prática para as nossas vidas. Vejamos então alguma dessas consequências dessa nossa união com o nosso Redentor, com o nosso Pai que nos ama e com o Espírito que habita em nós. Estar unido ao Senhor Jesus, meus irmãos, por meio do seu Espírito, nos dá uma identidade. Nos dá uma identidade. As pessoas buscam identidade. As pessoas buscam de todas as formas algo que dê identidade a ele, que dê um valor a si mesmo. E aí buscam muitas vezes isso em bens, conquistas, e por aí vai, casamento, filhos. As pessoas são desesperadas por identidade, por um valor, por algo que confira valor às suas vidas. João está dizendo aqui que essa nossa identidade, essa permanência de Deus em nós, por meio do seu Espírito, nos confere uma identidade, nos confere um grande valor. Então, muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e só enxergamos fracassos, derrotas, porque muitas vezes tem sido assim, vergonhas, pecados, coisas terríveis nos assolam, ficam incomodando o nosso coração e a nossa mente. Mas essa união com Cristo nos lembra que essa não é a verdade definitiva sobre os filhos de Deus. Estar unido ao Senhor Jesus, ao Deus Trino, nos liberta, meus irmãos, dessa religião de desempenho, dessa religião legalista, de achar que eu faço algo para Deus me devolver algo, de achar que eu preciso fazer algo para que Deus me abençoe, porque estar unido a Ele já me confere todas as bênçãos possíveis e inimagináveis, do qual nós temos acesso. E o Senhor nos define quem nós somos. Você não precisa da aprovação do mundo, você não precisa da aprovação das pessoas, você não precisa ser medido pelos seus acertos ou pelos seus erros. Você é medido pelo que Cristo fez na cruz por cada um dos seus filhos. Você é medido pela essa união que nós temos com o nosso Deus Trino. E, meus irmãos, isso traz alívio. Isso é libertador para as nossas vidas. Não são as nossas emoções, não é a montanha-russa de emoções que nós experimentamos, a bomba hormonal da sua TPM, mulher, que define o seu valor. Cristo define o nosso valor. União com o nosso Senhor, união com Deus, permanência dEle em nós pelo envio do seu Espírito, é que nos concede valor e concede a identidade que nós temos. E isso, meus irmãos, consola, conforta, traz alívio
ao nosso coração nos momentos de erros, nos momentos de fracasso, mas também traz humildade, contentamento nos momentos em que as coisas estão indo bem, porque elas não estão indo bem porque eu estou acertando, elas não estão indo bem porque eu sou o bambambam, porque eu tenho mandado bem, que eu tenho acertado tudo, e olha só, nada do que eu faço sai errado. As coisas vão bem, meus irmãos, porque estamos unidos ao nosso Deus, e esse é o grande valor das nossas vidas, a grande identidade que nós temos. Um puritano chamado Richard Sibbes diz assim que eu, em mim mesmo, sou fraco, mas Cristo é forte, e eu sou forte nele. Em mim mesmo sou estúpido, mas nele eu sou sábio. O que me falta em mim mesmo, nele eu possuo. Ele é meu e sua justiça é minha. Justiça é essa que o Deus homem, vestido com isso, estou seguro contra a consciência, contra o inferno, a ira ou qualquer outra coisa. Apesar de todos os dias me deparar com os meus pecados, existe mais justiça em Cristo, que é meu, que o mais distinguível entre 10.000 homens, do que existe de pecado em mim. Meus irmãos, união com o nosso Deus, isso deve trazer paz às nossas vidas, esperança às nossas vidas, poder às nossas vidas, graça às nossas vidas. Como nós lemos também na leitura bíblica, estar unido a Deus pelo seu Espírito nos proporciona confiança na oração. Deus ouve, Deus responde, Deus é acessível a nós, não é pelo que nós fazemos, não é pelas nossas atitudes, não é pelo nosso bom comportamento. Ele nos é acessível para a oração, por esse relacionamento íntimo, porque Cristo habita em nós por meio do seu Espírito, e o próprio Espírito, como os lemos mais cedo, intercede em nosso favor. Então ore com confiança, não baseado no que você fez durante a sua semana, quer sejam acertos ou erros, busque ao Senhor, porque Ele é acessível a todos aqueles onde o seu Espírito habita. Meus irmãos, de todas as doutrinas que cercam a vida cristã, talvez essa seja uma das mais profundas e uma das mais práticas em seus efeitos para a vida cristã. Calvino diz que a união com Cristo, a união com o Deus Trino é a raiz profunda de toda a piedade. Ele diz que a união da cabeça com os membros, a habitação de Cristo em nós, em resumo, essa união mística, são tratadas por nós como o mais elevado grau de importância, de modo que Cristo, tornando-se nosso, nos faz, juntamente com Ele, participantes dos dons com os quais Ele foi dotado. União, permanência na presença do nosso Deus, por intermédio do envio do seu Espírito. O maior benefício que nós podemos usufruir nessa vida, meus irmãos, é essa comunhão com o Deus Trino, é essa permanência na presença do nosso Deus, não por causa dos nossos méritos, não por causa da nossa justiça, mas pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Temos, inclusive, esse ano, na nossa escola bíblica dominical, um curso sobre devoção trinitária, onde se é estudado mais profundamente, onde se é explorado com mais exaustão os detalhes dessa doutrina da nossa união com o nosso Deus. O presbítero Amaro, que é o professor, juntamente com a Ana Maria, faça a inscrição nesse curso, um trimestre, para você descobrir as riquezas insondáveis que nos são acessíveis por causa dessa grande bênção que é estarmos unidos ao nosso Deus. Maravilha de doutrina, gloriosa doutrina é essa. Mas pastor, beleza, eu sei, você está falando que eu consigo saber que eu estou unido a Deus, que eu faço parte da família da fé, porque Ele enviou o seu Espírito, e eu vi que os benefícios são incalculáveis, que os benefícios são inúmeros. Mas como então saber se eu tenho esse Espírito? Se esse Espírito
foi enviado à minha vida, se realmente Deus faz morada na minha vida. É o que o apóstolo João então continua nos ensinando. Sabemos que estamos unidos a Cristo, porque Ele enviou do seu Espírito, porque recebemos do seu Espírito, mas também porque confessamos a Cristo como Salvador. Veja o versículo 14 e o 15. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Como saber que eu recebi desse Espírito? Como saber que eu tenho acesso a esses incalculáveis benefícios dessa união com o Deus Trino? Confessando ao Senhor Jesus como Salvador. Lembre que lá no começo da carta, se você abrir aí, lá no capítulo 1, João começa falando assim, que olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então João continua falando a respeito desse assunto do Evangelho, desse testemunho realizado por ele e pelos apóstolos, do Pai enviando o seu Filho como Salvador do mundo. Porque o que temos aqui, meus irmãos, é uma salvação que envolve toda a Trindade. O Pai ama e envia o seu Filho. O Filho voluntariamente vem, morre na cruz e concede graça. E o Espírito, então, habita no meio do povo de Deus e aplica todas as bênçãos conquistadas dessa salvação. É importante lembrar que quando João também fala aqui que, olha, Salvador do mundo, ele não está dizendo que o Senhor Jesus veio salvar todas as pessoas de maneira indiscriminada. Aqui ele utiliza o termo, inclusive, cosmos, para dizer que, olha, ele é salvador de todo o cosmos, mostrando toda a abrangência dessa salvação, porque Cristo não veio salvar só pessoas. Ele veio também salvar toda a criação, restaurar a criação, restaurar tudo que Deus criou. E dentro dessa criação, há sim aqueles eleitos da parte de Deus, aqueles que são alcançados por essa obra salvífica. Jesus veio para eles. Quando estava diante lá do Sinédrio, Pedro e o mesmo João falaram lá em Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. Alá não salva, Buda não salva ninguém, Maria não pode salvar ninguém, boas obras não pode salvar ninguém, amor, amar as pessoas de maneira indiscriminada, não salva ninguém. Meus irmãos, reencarnar inúmeras vezes até atingir uma perfeição não salva ninguém. Somente Cristo. Sola Christus era um dos motos da reforma. Somente o Senhor Jesus pode perdoar pecados. Somente o Senhor Jesus pode resgatar e conceder salvação aos perdidos. Se você deseja salvação, só há um lugar para onde você possa escapar. Só há um lugar onde você pode se refugiar. Só há um lugar para onde você pode correr. Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar o mundo. Esse foi o testemunho dos apóstolos. Essa foi a pregação apostólica. Esse é o testemunho das Escrituras. Essa é a razão de João dizer que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Porque todos aqueles, e somente esses, que receberam o Espírito de Deus, são aqueles que vão confessar que Jesus é o enviado, o Filho de Deus enviado para resgatar a muitos. Só esses, só quem possui o Espírito de Deus, meus irmãos, porque confessar que Cristo era o Senhor, o Filho de Deus, que veio resgatar ao mundo, na época de João não era algo muito popular. Sabemos da existência do Império Romano, não era algo seguro confessar a Cristo como Senhor. Sabemos que o Império exigia dos seus habitantes
a confissão de que César era o Senhor. Então não era algo simples, não é algo confortável, era algo que envolvia, inclusive, a sua vida. E era necessário mais do que boa vontade, era necessário mais do que um discurso vazio, era necessário, meus irmãos, uma ação sobrenatural, para que um homem ou uma mulher colocasse a sua vida em risco, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. E é claro, meus irmãos, quando também o apóstolo aqui fala a respeito de uma confissão, ele não está aqui falando de uma confissão vazia da boca para fora. Tim Keller, num livro seu sobre pregação, ele fala que durante os seus primeiros anos de pastoreio, ele conheceu uma jovem, por volta ali de 16 anos, adolescente ainda, e aí ela estava muito desanimada na fé, né, inclusive beirando ali uma depressão, e aí ele conta que tentou animar ela, né, que tentou animar ela por meio do Evangelho, mas que houve momentos em que as coisas ficaram mais claras para ele com relação à vida daquela garota, quando ela falou assim, que olha, eu sei que Jesus me ama, eu sei que Ele me salvou, eu sei que Ele voltará para me levar ao céu, mas de que serve saber disso tudo, se nenhum garoto da escola sequer olha para mim? E aí Tim Keller diz que nesse momento, ele percebeu o que acontecia, porque essa garota sabia de todas as verdades a respeito do Evangelho, mas que aquilo não gerou nenhum tipo de transformação, de mudança na sua vida. Era como se aqueles discursos fossem vazios, fosse meramente algo, um assentimento intelectual, fosse meramente uma questão de intelectualidade dela, de ela saber informações específicas a respeito do Senhor Jesus. Então ele diz que, olha, ela estava muito mais preocupada, muito mais, dando mais atenção ao que jovens falariam a respeito dela, do que o amor de Cristo manifestado por meio do Evangelho. E aí ele fala assim, que ela, claro que se tratava certamente de uma jovem adolescente, que muitas vezes essa reação pode ser normal, mas ele vai dizer que isso na verdade também mostra o coração do homem, porque essa jovem tinha uma opinião de que Jesus a amava, mas ela não sabia verdadeiramente disso. Era um discurso vazio, uma confissão vazia, uma confissão da boca para fora. A realidade da obra de Cristo era um conceito abstrato, enquanto que a aprovação das pessoas à sua volta era algo real e que ela almejava com todo o seu ser. A confissão que João diz aqui, a confissão que João exemplifica aqui, meus irmãos, são mais do que meras palavras, são mais do que discursos cognitivos, são mais do que discursos meramente intelectuais. Confessar Jesus como Senhor e Salvador não é falar as palavras corretas, não é fazer o discurso correto para ser aceito no meio de uma comunidade local. Paulo também vai falar um pouco a respeito disso, que olha, o que João está querendo dizer, nós podemos também ver que Paulo faz esse mesmo discurso com outras palavras, é quando ele diz lá em Romanos 10, capítulo 9, versículo 10, que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo e João aqui estão alinhados, porque eles estão dizendo que, olha, confessar a Jesus são mais do que meros discursos vazios. Confessar a Jesus aqui é entregar a sua vida a Jesus. É um compromisso radical de seguir a Jesus. É um compromisso completo da sua vida, envolvendo todo o seu ser. Então João diz, olha, aqueles que confessam, aqueles que entregam a sua vida por completo, aqueles que assumem um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus, um compromisso radical com o Senhor Jesus, um compromisso que transforma as suas vidas, esse está evidenciando que recebeu do Espírito de Deus. E Deus, então, permanece nele, Deus está presente na vida dele, há uma união entre ele e Deus.
essa confissão, só pode ser essa entrega, essa confissão total das nossas vidas, ela só pode, meus irmãos, proceder de um coração regenerado, porque o homem natural não consegue alcançar essas verdades. O homem natural pode ler as Escrituras, o homem natural pode ver milagres, o homem natural pode ver o que quer que seja, se não houver uma ação sobrenatural desse Espírito que é enviado ao coração do homem, ele não consegue confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O próprio Senhor disse lá em Mateus capítulo 16, que bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Eis a razão do porquê a confissão verdadeira é colocada como prova de comunhão com Deus nessa carta do apóstolo João, porque em outras palavras ele está dizendo que, olha, todos aqueles que professam essas verdades a respeito do Filho de Deus, que ele foi enviado ao mundo, salvar pecadores, estão manifestando o fato de que Deus habita neles, e eles habitam em Deus. João, combatendo aqui os falsos mestres, nos conduz por esse caminho, porque a gente viu no sermão hoje de manhã, muitos vão dizer, Senhor, 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 não fizemos isso, não fizemos aquilo outro, não fizemos tantas coisas em teu nome, e muitos ouvirão, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Os falsos mestres persuadindo o povo ali daquela igreja local, afirmando que possuíam um conhecimento especial, que possuíam técnicas especiais, que somente alguns poucos iniciados tinham, e que isso tornavam eles mais íntimos de Deus. E aí João fala que não precisa dessas firulas, desses falsos mestres. Confesse ao Senhor Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, que você então já vai estar em comunhão com Deus, usufruindo de todos os benefícios dessa comunhão. O reverendo Augusto de Nicodemos diz que é mediante essa confissão que reconhecemos que permanecemos em Deus e Deus em nós, e não por meio de algum conhecimento secreto revelado a alguns iluminados, como queriam os mestres pré-gnósticos. Esse foi o teste empregado por João. Por isso, meu irmão, rejeite qualquer tipo de discurso que duvida da divindade do Senhor Jesus, que duvida da humanidade do Senhor Jesus, que duvida que ele nasceu de uma virgem. Rejeite qualquer tipo de discurso que diz que Cristo não é suficiente para salvar pecadores. Rejeite qualquer tipo de discurso que vá contra o ensino do testemunho das Escrituras, do testemunho aqui dos apóstolos registrados na santa palavra do nosso Deus. Precisamos, meus irmãos, sermos criteriosos para conseguirmos discernir discursos evangélicos. Precisamos desses critérios. Como então vamos saber se recebemos do Espírito do nosso Deus? Não é pela nossa capacidade de emitir discursos evangélicos, jargões do meio gospel. Não é pela nossa habilidade, muitas vezes, de expor um plano de salvação. Não é pelas nossas emoções, pelos picos altos e baixos das nossas emoções. É por meio de uma entrega completa, de uma confissão sincera do Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas. Porque, infelizmente, meus irmãos, muitos professam Jesus como Senhor e Salvador. Se você chegar, normalmente aí na rua, você acredita em Deus, em Cristo? Ninguém vai dizer, eu não acredito em Cristo. As pessoas, o natural, eu acredito em Jesus, acredito em Cristo, acredito em Deus. Infelizmente, até no meio da igreja, muitos confessam. Muitos falam da boca para fora. Muitos podem ter feito profissão de fé. Podem ter sido batizados, participam das rotinas do povo de Deus, mas fazem isso com a entrega completa das suas vidas? Infelizmente, não, porque muitos fazem isso para sobreviver. Muitos fazem isso para sobreviver, principalmente jovens e adolescentes, fazem para sobreviver.
Eles estão debaixo do cuidado dos pais, precisam de um teto, precisam dos recursos dos pais, e aí eles precisam sobreviver. E aí o que eles vão dizer? Eu acredito em Jesus. Muitas vezes vão vir à igreja, vão participar de muitas coisas da igreja, mas as suas vidas testificam o contrário. Não há transformação, não há manifestação da presença do Espírito de Deus. Infelizmente, isso também não acontece não é só com jovens e adolescentes, adultos também fazem isso, meus irmãos. Nós, adultos, são bastante habilidosos em enganar, adultos são bastante habilidosos em fingir, e muitos fingem, por questão de conveniência, estão lá casados, criando os filhos, trazem à igreja, porque não vão parar de fazer isso, senão vai ser muito trabalhoso, o divórcio, vai ficar difícil dividir os bens, uma só renda é complicado, então vamos manter aqui as coisas como elas estão. E muitos confessam com um discurso vazio, nunca receberam o Espírito da promessa, porque é quando entregamos as nossas vidas, manifestamos que recebemos esse Espírito, é quando temos as nossas vidas transformadas por esse Evangelho, como o apóstolo João tem explicado ao longo de sua carta, quando andamos na luz, quando praticamos justiça, quando amamos o nosso próximo, diversos outros testes que testificam se estamos realmente unidos ao nosso Deus. Ao longo de toda essa exposição dessa carta, temos aprendido isso. E o João tem insistido, porque não podemos negligenciar esse exame que precisamos realizar das nossas vidas. Porque é muito fácil confessar da boca para fora um discurso vazio, sem entregar as nossas vidas ao nosso Deus. É muito fácil discurso evangeliquez, é muito fácil manifestar jargões, quando o nosso coração abomina o Senhor Jesus, quando o nosso coração quer viver a vida do seu próprio jeito. Muitos já viram, a gente está acostumado a ver no meio do povo de Deus, e precisamos ficar atentos. Muitos jovens estão lá, vêm para a igreja, quando os pais têm ali uma certa autoridade, uma certa influência, e aí depois que eles ganham autonomia, muitas vezes passam uma faculdade, saem de casa, o que eles fazem? Vão viver a vida do jeito que eles querem, do jeito que eles sempre desejaram viver, porque a sua confissão, enquanto habitava aqui, era vazia, era só para poder sobreviver no meio que ele estava. Meus irmãos, é possível saber se Cristo habita em nós, é possível saber se somos moradas de Deus, é possível saber se estamos em união com esse Deus Trino, que nos amou, que nos salvou e que aplica essas bênçãos conquistadas na cruz do Calvário. Confessar ao Senhor Jesus, entregar as nossas vidas é uma delas. Não uma condição para permanecer em Cristo, mas uma evidência de que o Espírito já fez morada em nossos corações. Finalizo com a frase do teólogo John Stott, que ele diz que sabemos que permanecemos em Deus e em Deus em nós, porque Ele nos deu do seu Espírito. E sabemos que Ele nos deu do seu Espírito, porque vivemos a confessar que Jesus é o Filho de Deus. Amém?